Muito boa tarde a todos. Queria começar por dizer o seguinte: na primeira reação aos anúncios que hoje foram feitos pelo Sr. Ministro das Finanças e ao documento orçamental apresentado e que traz algumas variantes em relação aos dados que nos tinham sido apresentados aos partidos da oposição aqui mesmo no Parlamento, queria começar por fazer um balanço geral e tocar em 3 ou 4 questões que nos parecem importantes e que ficam muito claras neste orçamento, negativamente claras neste orçamento. O primeiro é de que este é um orçamento de remendos e isso parece ficar claro no documento que foi apresentado por Fernando Medina. Não há uma ideia de desenvolvimento, não há uma ideia estruturada de alívio fiscal, não há uma ideia de crescimento, há remendos. Remendos, algum eleitoralismo e muita propaganda neste orçamento do Estado. Com, aliás, vários anúncios que não são facticamente corretos e que nós gostávamos aqui de deixar claro. O primeiro deles prende-se com a descida do IRS. É mentira que todos os trabalhadores vão ser abrangidos pela descida do IRS neste orçamento. Assumimos estas palavras como nossas. Esta descida do IRS vai deixar de fora cerca de 500 mil, 400 mil a 500 mil de trabalhadores. Pelas contas que fizemos, parece evidente que esta mexida nos escalões do IRS e esta descida deixará de fora uma parte importante da classe trabalhadora portuguesa. Nas nossas contas, cerca de 400 mil a 500 mil trabalhadores ficarão fora desta descida do IRS. Os aumentos que se prevêem, sejamos claros, e sem os números de percentagem e de magia de Fernando Medina, são de 20 euros a 30 euros. E era importante que em casa as pessoas soubessem isto. Os aumentos que se prevê são de 20 euros a 30 euros. Num país em que os custos da eletricidade, dos combustíveis, das rendas, do crédito à habitação e de outros aumentaram centenas de euros nos últimos meses. Sublinho, estamos a falar de aumentos de 20 a 30 euros, quando os custos de bens essenciais à nossa vida coletiva têm aumentado centenas de euros nos últimos meses. Mesmo na administração pública, o aumento de salários que se prevê é de 3% a 7%. De 3% a 7%. Isto significa que nenhum trabalhador da administração pública, sublinho, nenhum trabalhador da administração pública irá recuperar o seu rendimento perdido no último ano, na sua totalidade. E apenas 35% dos trabalhadores da função pública irão recuperar alguma coisa ao longo do próximo ano. Sublinho, nenhum trabalhador da função pública irá recuperar o rendimento perdido nos últimos 2 anos. Apenas 35% dos trabalhadores da função pública vão recuperar alguma coisa deste rendimento. Mesmo no 15º mês, em que Fernando Medina e o Governo tinham hipótese porque tinham até o incentivo da CIP e do patronato para o fazer, a proposta que apresentam neste orçamento de um 15º mês em nada é equivalente àquela que tinha sido proposta, de um 15º mês sem descontos e sem carga fiscal. Até nisto, o Governo mantém o seu vício implacável de cobrar impostos e de manter a carga fiscal elevada sobre os trabalhadores e sobre as empresas. Gostava de dizer também o seguinte: o Governo, tal como nos tinha dito, prevê um crescimento na ordem dos 1,5% para o próximo ano. E era bom que uma parte importante do país, que não apenas os partidos da oposição, se focassem nisto. 1,5% é o crescimento previsto. Significa que de 2,4, penso que foi 2,4, passamos para 1,5 no próximo ano. Ou seja, o país está a decrescer do ponto de vista económico. E isto tem uma razão. É a nossa fraca competitividade fiscal, o nosso estrangulamento sobre as empresas e sobre as famílias. E, portanto, quando temos uma taxa de crescimento que passa de 2,4 para 1,5, deveríamos perguntar-nos o que é que estamos a fazer para recuperar o estrangulamento sobre as empresas e o alívio fiscal. E o que vemos neste orçamento, e eu desafio qualquer outro a mostrar o contrário, é que nem o IRC, nem as taxas de tributação autónoma têm qualquer descida nesta matéria. E, portanto, sublinho, uma taxa de crescimento que passa de 2,4 para 1,5 significa que as empresas estão num ambiente hoje muito mais desfavorável do que aquele que estavam. E, portanto, o Governo, quando apresenta um orçamento, devia dizer que medidas temos para que as empresas sejam mais competitivas, para que os que criam negócios e riqueza sejam mais competitivos. Zero. Nem o IRC,
nem a tributação autónoma são mexidas neste orçamento. Finalmente, três questões que tocam todos os portugueses e que merecem análise. O IVA zero. Embrulhado num novo programa social, a verdade é esta: o IVA zero desaparece. O IVA zero torna-se agora um programa de assistencialismo que vai prejudicar as famílias mais pobres. As rendas. O Governo deixa as rendas para uma solução posterior, quando se comprometeu, em reunião com os partidos da oposição, a referir-se aos milhares de portugueses que pagam rendas e que as têm visto aumentar ao longo dos últimos tempos. Mesmo na questão fulcral da habitação, o Governo deixa de fora os lucros da banca e os lucros daqueles que beneficiaram da inflação sem terem feito nada para isso. O Governo tinha aqui uma hipótese única, de pegar numa parte dos lucros da banca e canalizá-las através de um mecanismo de contribuição para diminuir o crédito à habitação das famílias. Optou por não o fazer. E o mecanismo que traz neste Orçamento do Estado é apenas uma diluição de moratória que não vai resolver nenhum problema da habitação em Portugal. Em resumo, e numa primeira análise das medidas que foram apresentadas por Fernando Medina ao longo desta tarde, este orçamento é um orçamento de remendo, é um orçamento que é apenas cirúrgico e é mestre em propaganda e em demagogia, que se olharmos para os números, percebemos que não correspondem à realidade que foi anunciada por Fernando Medina.